Hoje a gente está falando muito sobre o Copa das Confederações aqui, isso tem afetado a vida de muitos brasileiros. E nesse ritmo aí das Copas das Confederações, muitos turistas vêm em Belo Horizonte para conhecer um dos mais famosos cartões postais da cidade, o Complexo da Lagoa da Pampulha. A expectativa era de que ele estivesse mais bonito e cheiroso para esse evento, o que infelizmente não aconteceu. É por isso que nós vamos falar sobre um projeto de revitalização da Pampulha até a Copa do Mundo em 2014. E quem vai comentar sobre esse assunto é o Marcos Vinícius, coordenador do projeto Manuelzão, e a Carolina Manrique, que é assessora de comunicação ambiental. Primeira pergunta de todas, falei seu nome certo, Carolina? Mairinque. Seja bem-vinda, muito bom dia. Obrigada. Muito bom dia também, Marcos. Bom dia. Doutor Marcos Vinícius, Ok. que além de tudo é médico também, né? Qual a especialidade do senhor, doutor? Eu fiz clínica, depois eu me dediquei mais à saúde pública, saúde coletiva, e hoje eu dou aula na Faculdade de Medicina lá nessa área. Por isso, então, o senhor tem um conhecimento, o senhor que esteve com a gente aqui já na semana passada, tem um conhecimento para poder saber o que é melhor para a população de uma maneira geral e tem aí estado, junto com outras pessoas, acredito eu, na liderança do Projeto Manuelzão. O senhor podia falar um pouco com a gente a respeito do projeto? A gente sabe que é um projeto de revitalização da lagoa, para poder atingir as pessoas que estão ali ao entorno e que acaba atingindo Belo Horizonte toda de uma maneira geral, né? Isso. Eu acho que assim, a nossa preocupação sempre foi, e nós já até mencionamos isso quando a gente estava discutindo a questão do Dia do Meio Ambiente, essa relação entre saúde, ambiente e cidadania, né? Até voltando um pouco para o foco da Copa, né? Eu acho que a cidade ela tem que ter um projeto de construção cidadã, ou seja, que a população ela ganhe com todo o processo que se faz em cima da cidade. E que a cidade tenha também um projeto ambiental que nos acomode, né? Eu já falei que a cidade não pode ser só pensada em termos de asfalto, concreto, cimento, né? A gente tem que ter alguns cenários naturais, porque nós somos 100% natureza. Apesar de vivermos em cidade, Claro. nós dependemos fundamentalmente da natureza, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, quer dizer, em relação à questão das águas, o projeto foca na questão das águas, pegamos esse território de bacia hidrográfica como um território para atuar, porque isso tira um pouco o foco da cidade e nos contextualiza dentro de um ambiente maior, que é esse território que nós pertencemos aqui, no caso, ao Rio das Velhas. E nós temos uma preocupação especial com a Lagoa da Pampulha, porque a Pampulha, na verdade, primeiro mencionar que a lagoa é uma represa, né? Ou seja, ali tem um rio, tem uma série de conjuntos de cursos d'água que caem na lagoa, depois ela na sequência cai no Onça e do Onça vai para o Velhas, né? Então, assim, é preciso entender que o que nós temos na Lagoa da Pampulha é um represamento de águas de todo um conjunto de cursos d'água ali. São mais ou menos uns 40 cursos d'água que nós temos naquela região, né? Mas o que acontece na lagoa afeta o Onça e afeta tudo que vai para depois dele. Porque o que as pessoas pensam às vezes, a Lagoa da Pampulha é um projeto de Oscar Niemeyer, que foi construído, uma coisa muito bonita, que até acho que a década de 70 as pessoas nadavam ali, andavam de barco e tal, mas é uma lagoa artificial. Então a pessoa pensa que o que acontece na lagoa às vezes não afeta a sequência do curso da água, mas isso afeta diretamente na biodiversidade da nossa região. Exatamente. Eu acho que temos duas situações. Até contando a historinha rapidinho para todo mundo entender o que é a Lagoa da Pampulha. A lagoa, na verdade, ela foi construída como uma represa do Ribeirão Pampulha, numa época que não tinha nenhuma casa ali naquela região. Isso foi na década de 30, foi em 38. Então, primeiro veio a represa. Aquele conjunto arquitetônico, que é a igrejinha, o iate, o Mineirão. O que não, mais porque o conjunto ali mesmo não inclui o Mineirão, né? Inclui a Casa do Baile. A Casa do Baile e onde era o cassino que virou museu, né? Então aquele conjunto foi da década de 40. Né? E nós temos filmes, por exemplo, da década de 60, com as pessoas no iate clube, pulando dentro da lagoa. Olha. Né? E ali o pessoal levava embarcação, o pessoal não passava fim de semana, esquiava na lagoa. Nós estamos falando na época de 30 anos atrás, você tinha uma lagoa ainda com vitalidade. Eu me lembro da proibição. Nem vou muito longe. Quando eu era criança, eu me lembro de pessoas andando de jet ski na lagoa. Sim. E pouco tempo depois é que foi proibido. Sim, sim. A gente está falando aqui de idade, você exatamente. também. E a gente sabe que esse processo de revitalização,
eu imagino que não é uma coisa tão simples assim, que você consegue fazer num curto espaço de tempo. Até mesmo por isso que eles não estão conseguindo. Isso para a Copa das Confederações não vai ser tão possível. Mas como que é feito esse processo de revitalização? Qual o tempo que é necessário para isso? Explica pra gente. O negócio é o seguinte, só para ter uma ideia, a lagoa ela foi prevista para armazenar 3 milhões de metros cúbicos de água. Hoje ela está armazenando metade disso, né? O espelho d'água, que é aquela parte, você vê de cima, né? Que é a área que ela ocupa, também nós perdemos mais de 40%, né? Então você vê onde hoje é o Parque Ecológico, na verdade o Parque Ecológico é um baita assoreamento, quer dizer, o problema foi que a lagoa vem num processo de morte lenta e gradual. O que você está falando para quem está em casa entender perfeitamente é que o espaço que seria designado para a água está ocupado por lixo. O rio também foi morrendo, né? Então você vai assoreando, né? Porque ali, o que acontece? Aquela região, porque ela recebe o Sarandi, né? Vários afluentes ali de Contagem. Então o que acontece? A remoção, por exemplo, de terra, as ações ali na construção civil. O próprio esgoto, né? Porque naquela região não tem. Então, isso vai tudo sendo carreado. Então, vai sedimentando ali na lagoa e vai literalmente ocupando o espaço da lagoa, né? Então, a nossa preocupação é um pouco isso, quer dizer, se é o nosso cartão postal, né? E todo mundo só fala, quando você quer falar de um cartão, uma referência, você fala Lagoa da Pampulha. Quer dizer, se não põe o pé lá. Sim, se a gente não fizer alguma coisa para mantê-lo no estado razoável, nós vamos, ela vai morrer, entendeu? Até colocar a Carolina ela está no processo. Porque assim, você como assessor de comunicação ambiental, eu queria que você falasse um pouco, em palavras nuas e cruas, o que isso simboliza, o que isso reflete também na população, essa lagoa dessa forma, esse impacto social que precisa acontecer nessas comunidades à beira desses córregos, inclusive. A gente sabe muito bem disso, eu, inclusive conheço uma pessoa que tem trabalhado numa licitação do governo nessa conscientização dos córregos, porque isso também parte muito da população que ali está jogando coisas nos córregos. A falta de saneamento básico, ou seja, esgoto entrando para dentro da... A gente teve aqui uma notícia, Carolina, só para reforçar até o seu comentário, onde foi feita uma análise e mais de 80%, estou repetindo, mais de 80% da água da lagoa é de puro cocô. Sim, porque não há... Vou falar coliformes fecais, tá? Mas é de puro cocô. Que é mais elegante, amor. Mas é verdade, né? A lagoa hoje ela é um esgoto a céu aberto. Né? E aí eu vou te falar, porque o Poliana está sendo muito modesto. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar como assessora de comunicação por 2 anos e meio no projeto Manuelzão, que para mim é a voz do cidadão mesmo para cutucar o governo, para o governo fazer e tomar iniciativas e criar políticas públicas a favor do meio ambiente. Né? Então, essa questão da Pampulha é uma promessa, ela virou uma política pública e ninguém sabe disso, mas ela é uma política pública do Estado, do governo do Estado, que não vem de hoje. Né? Ela vem de uma outra meta, que era chamada Meta 2010, que era navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas até o ano de 2010, né, Poliana? Exatamente. E a gente não conseguiu cumprir essa meta. Né, os nossos rios urbanos, que era nadar nos nossos rios urbanos, né, que hoje eles são a Bacia do Arrudas e a Bacia do Onça, né, todas as luzes continuam super poluídas, né? Você vê o Boulevard Arrudas, vai lá, dá um mergulho lá para você ver o que vai acontecer com você. Né? Isso, você vai isso morrer. não é só em Belo Horizonte, inclusive, a gente está falando da Lagoa da Pampulha, mas para quem assiste a gente, inclusive de fora de Belo Horizonte, você tem São Paulo, que é o Rio Tietê, que cruza praticamente todo, Rio Pinheiros, tantos rios que... São Paulo, quanto sofreu pela questão do Rio Tietê, nas marginais Tietê, quando aquele rio enchia e aí dava aquelas enchentes. Arrumaram, regularizaram as enchentes, mas continua poluído. É um desrespeito, né? Isso traz um impacto ambiental muito grande, Carolina? Sim, claro, porque a gente continua tendo esgoto a céu aberto. E aí a gente continua tendo doença, e a gente continua tendo rato naquelas mansões maravilhosas, e continua tendo uma série de problemas que realmente são reflexos mesmo
mesmo daquela poluição toda. Agora, é importante frisar o quê? Que assim como o governo se mobiliza na época da Copa, ele também se mobiliza quando atores como o Projeto Manuelzão fazem com que eles, por exemplo, a gente cutuca, vamos falar assim, tá? Sim. Um pouquinho, a gente cutuca o governo para que ele faça um pacto social com a comunidade. Entendeu? Então, por exemplo, a Meta 2010, ela foi um pacto social, foi uma promessa do atual governador da época, que era o Aécio Neves, e hoje é o nosso senador, que prometeu para todos ali presentes que até 2010 nós andaríamos no Rio das Velhas. E esse projeto da revitalização da Pampulha, ele faz parte de um outro contexto agora, foi que a gente fez uma sequência em relação à Meta 2010 a 2014, que é exatamente focar nos rios urbanos para que tivéssemos resultado, né? Então, essa questão toda, por exemplo, que a Copasa anunciou da retirada dos esgotos da Pampulha, isso faz parte desse contexto. Então, eu acho que é importante isso que a Carolina está dizendo, que assim, é importante que nós, enquanto sociedade, né, até em relação à questão dos protestos, quer dizer, se você não se manifesta, se você não cobra, se você não efetiva uma política pública, as coisas vão meio que acontecendo por si mesmas. E elas acontecendo por si mesmas significa, no caso da Pampulha, a morte da lagoa. Sim, e é uma manifestação totalmente aceitável. A gente está falando isso no café da manhã. É claro, existem pessoas radicais, que elas não querem nem a Copa do Mundo aqui no Brasil. E você quer saber o que eu penso? A gente às vezes pensa que dá para entender isso tudo, né, gente? Porque como é que se você não tem... Você estava falando do hospital que passou lá do Barreiro. O hospital ainda no Pilotes, não tem condição. Exatamente.